Brasil, a última, né, foi. O América passou pelo Inter. Isso. Né? Neste reencontro de um período em que o Mano vem sendo o Mano que está na minha lista do top 5, tá? E eu dou muita porrada por causa disso, mas eu não mudo de opinião. Acho o Mano um grande treinador. E ele sabe que eu falo isso dele, embora isso não mude nada na vida dele. Mas fale-nos de América 1 e Inter 1, por favor. Pois é, o Everton, sabe que eu tava conversando com o Eltinho, com o Thiago ali antes do programa, que eles falando, pô, o América tá muito mal, né? O América vai vir com o time reserva, não tem como o Inter perder pro América. E aí eu falei pra eles, olha, se tem uma coisa que eu entendo, e com toda a humildade, é de Esporte Clube Internacional. Vocês não são capazes do que... Vocês não entendem o que esse time é capaz de fazer. Você fala de bom e de ruim? De bom e de ruim. É. O Inter é o time, tá? Que com o Mano Menezes, por exemplo, passou pelo Flamengo, dentro do Beira-Rio, uma grande atuação, virada contra o time do Sampaoli, 2-1. E aí depois se complica contra os adversários mais incomplicáveis possível. O Inter ele vem de uma sequência na Copa do Brasil, HG, que caiu pro América Mineiro em 2020/2021, aquela temporada que atravessou. Depois caiu pro Vitória em 2021. Cai pro Globo do Rio Grande do Norte em 2022 e passa do CSA esse ano nos pênaltis, merecendo talvez ter caído. E pega o América Mineiro desmembrado, que é o pior tipo de adversário pro Internacional enfrentar. Se fosse o Palmeiras, o HG, talvez eu estivesse mais confiante do que com o América Mineiro, porque a gente conhece o Esporte Clube Internacional. Agora, falando da parte teórica, o Inter tem a obrigação de passar. Titularíssimo hoje. Titularíssimo. Voltam hoje Campanharo ao time titular, que é o volante que o Mano mais ou menos encontrou ali para substituir o Gabriel, que tá voltando de lesão. Volta o Alan Patrick, que é disparado à luz técnica do time do Inter nessa temporada. É o único cara que a torcida tá aliviando, porque é o único que tá jogando bola mesmo em 2023, é o Alan Patrick. Tem um desfalque do René na lateral esquerda, vai jogar o Tabolar Garoto, mas é força máxima. Então assim, o Inter tem a obrigação de ganhar do América. E é aí que está o perigo para o torcedor colorado. Quando o Inter tem a obrigação, quando o adversário ele tá fragilizado, é quando o Inter apronta. Ô Mancini, você tá vendo a gente aí na concentração? Se depois dessa, cara, você ainda mantiver a possibilidade de um time mistão, eu entendo que a prioridade é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E olha que antes da bola começar a rolar, eu imaginei que o América fosse brigar em meio de tabela, Cruzeiro embaixo e Atlético em cima. Eu vejo o Cruzeiro acima dos outros dois e o América lá na ponta de baixo da tabela. Isso me surpreende. Mas se depois disso ainda insistirem em colocar um time misto, um time alternativo, realmente, com a possibilidade de... Aliás, volta essa tarja que estava aqui embaixo. Não, vocês pipocaram aí, pô. Agora que eu ia perguntar pro Elton, pro Thiago, pro Valu, pro Taigo. Pera aí, ué. Agora vocês vão pipocar. Vocês meteram uma tarja embaixo aqui. Olha lá, ó. Em crise, América e Inter se enfrentam. Elton, o Inter tá em crise? Crise. Eu acho meio pesado falar isso no Internacional. Eu acho meio complicado colocar essa questão aí de que o Inter está em crise. Eu vejo o Mano Menezes sendo muito questionado. E algo que tem sido já uma constância lá no Sul. Do Inter, tá? A folha do Inter hoje está na casa ali de 9 milhões. 9 milhões. Uma folha de 9 milhões. O time ocupando na sexta rodada ou após a sexta rodada no Brasileirão. Na 12ª posição é a posição que o Inter se encontra. É crise. Não, crise não, HG. Mas eu acho que o Inter... mas se é o Atlético e o Cruzeiro, é crise, né? HG, é que a folha do Atlético é o dobro disso, né, HG? Não. Tô falando é que a folha do posição Atlético é o da dobro tabela, disso. irmão. A do Cruzeiro é metade disso. A do Atlético é o dobro. O Atlético tem a obrigação de estar numa posição melhor. Não, mas o jogo é América e Inter, amigo. Não, mas é que você citou Amigão. os dois. Você citou os dois. Você citou os dois e eu estou me defendendo. Sobre o Inter, eu não acho que o Inter esteja em crise. Eu acho que o Inter não vive o seu melhor momento. Ele tem a possibilidade, no jogo de hoje, de afastar talvez de vez esta possibilidade de chegar a uma crise. Mas hoje não vive em crise. Já o América vive numa situação caótica. Ô, Valu, ponto de equilíbrio. Você, sempre. Inclusive, um comentário equilibradíssimo. Pró-Cruzeiro contra o Inter hoje, né, Tinho? Eu tava vendo aqui a pontuação do Internacional. O Internacional tem 7 pontos na competição. Eu acho que tá... É meio de tabela, essa questão. Não vejo como crise, eu vejo questionamento pelo desenvolvimento do Internacional. Até por isso que eu puxei aqui a tabela, só para ver se eu não estava falando uma besteira tão grande. Eu acho que é um questionamento do que o Inter poderia render e não está rendendo. Por exemplo, o jogo contra o Goiás, que venceu por 1-0 com o Goiás com um jogador a menos. O time não desenvolveu nada, não criou nada com as possibilidades de gol e de chance
com o espaço que o Goiás estava dando. Então, esse é o problema, esse é o questionamento que vem do Sul. Né? O Mano não está conseguindo tirar desses caras o melhor. Então, era só isso. Mas o problema é ele tá na sequência, 3 derrotas consecutivas, tá, HG? As 3 derrotas por 2-0, perdeu pro Galo, antes tinha perdido pro São Paulo no Morumbi, perdeu, cara, uma derrota muito feia pro Atlético dentro do Beira-Rio, pro Atlético Paranaense dentro do Beira-Rio por 2-0, e que inclusive essa sequência culminou na demissão do preparador físico do Internacional, Jean Carlos Lourenço. O Inter hoje... É que todo mundo paga o pato, né? Até o preparador Exatamente, físico. mas assim, o Inter tá entregando pouco dentro de campo e se diagnosticou na direção do Internacional que o problema era o condicionamento físico, se demitiu o preparador físico e o Inter tá tentando correr atrás desses resultados negativos e do desempenho muito ruim. E lá o Mano Menezes está sendo questionado, mas não acredito na demissão dele não, tá? Acho que tá mais fácil ele pedir para sair. O Valu, o Elton disse uma frase ali que eu sei que você sentiu lá no fundo de sua pleura mesmo, assim, porque ele disse ali que ele sente que o Mano não está conseguindo tirar dos jogadores tudo que pode. A última vez que o Mano disse no Cruzeiro, o que aconteceu? Ele foi embora depois de mais de 3 anos, né? Depois de um primeiro turno caótico em 2019. E a queda daquele ano do Cruzeiro tem sim, entre algumas assinaturas, a assinatura do Mano Menezes. Acho que ele tira do Internacional, ainda com toda a limitação que tem o Internacional comparado com outros elencos. Eu acho que o torcedor do Internacional olha e passa um pouco daquilo que o torcedor do Cruzeiro já sentiu com o Mano Menezes no comando. É uma equipe que poderia não jogar o melhor futebol do país, mas que é possível se jogar mais do que se apresenta em campo. O Alan Patrick, por exemplo, é um camisa 10 com uma característica rara hoje no futebol. Ele tem uma capacidade de achar passes, finalizações. Então, especialmente na Libertadores, eu acho que é o que tem mais incomodado o torcedor do Inter. O Taigo pode falar muito melhor do que nós aqui. Eu vejo o Mano Menezes com dificuldades, mais uma vez, de desenvolver um time que jogue não para frente, um futebol super ofensivo, porque isso todos conhecem, sabem que o Mano Menezes é um treinador mais pragmático, isso não tira os seus méritos. O futebol tem várias maneiras de se jogar, mas eu vejo o Inter abaixo do próprio trabalho do Mano Menezes no ano passado. Apesar dele dizer que o ano muda, o trabalho fica diferente, mas aquilo que a gente fala, né, do privilégio dos treinadores darem sequência no trabalho, o Inter abaixo das expectativas, pelo menos para mim, neste ano. Ô, Taigor, agora eu vou pular mais uma vez pro jogo lá do Sul, pro jogo lá de Porto Alegre.